os pneus que a Pirelli escolhe para Sim. cada pista, por que a Pirelli ela consegue fazer um desenvolvimento de pneus, inclusive falando o número de voltas, ela dá uma ideia de estratégia para as equipes, que no fim não é nada daquilo que ela passa. Ela blefa também, a Pirelli também está ali para blefar? Não, na verdade, vamos falar primeiro desse final de semana a questão de estratégias e também desse ponto que você falou da Pirelli, que ela sempre, vamos falar assim, erra. Esse final de semana é o seguinte, pista nova, asfalto com uma composição nova e, além disso, várias bandeiras vermelhas ao longo dos treinos livres, que fez com que as equipes perdessem boa parte de tempo de pista. Então, quando você tem uma pista totalmente nova, você não andou muito, você não tem como fazer simulações de corrida e ter uma leitura como é que vai ser o desgaste dos pneus. Então, nesse final de semana em particular, a combinação de asfalto novo com pouco treino fez com que as equipes e a própria Pirelli não tivessem muitos dados para fazer qualquer tipo de leitura em relação à estratégia. Embora que já ficou claro que o consumo de pneu era baixo, porque o asfalto era muito pouco abrasivo e, consequentemente, muito escorregadio, que não consome muito pneu. Agora, esse ponto que você levantou, que a Pirelli sempre faz uma previsão que normalmente não acontece, é o seguinte. Esse final de semana, por exemplo, a Pirelli fez a seguinte coisa. Parada na volta 19, parada na volta 40 a 45 e vai até o final da corrida. A Pirelli faz isso normalmente, Kalinka, pelo seguinte. Um piloto ou uma equipe que não faça essa estratégia e fure um pneu, a Pirelli fala assim, eu não falei para você parar 2 vezes, você parou uma só, risco seu. Espertinha. Isso é um argumento que ela pode usar, e é um argumento muito forte. Ela recomendou fazer 2 paradas. Você faz ou você não faz. A Pirelli, por exemplo, eles tiveram muitos problemas com estouros de pneu pelaquela questão da baixa pressão de pneu, que nos últimos anos teve aquela pressão mínima. Então a Pirelli falava o seguinte, se você quiser colocar uma pressão mais baixa do que a recomendada, você coloca. Se o pneu estourar, problema é seu. Só que o que a Pirelli não quer, que é uma coisa, está certo ela, que nenhuma empresa envolvida, principalmente empresas de carros, pneus, motores, não quer a imagem negativa. A Pirelli não quer um pneu explodindo. Claro. Então eles vão muito mais pelo lado mais seguro do que pelo lado da performance / resultado. Até porque a Pirelli, na questão dos pneus, não estão competindo com ninguém. Só tem um fornecedor de pneu. Então é por isso que essas previsões são sempre muito mais para o lado seguro do que para o lado da competição em si. Para o lado seguro para a Pirelli do que para... Mas é.